No princípio, criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Quantos mistérios envolvem esses dois textos que inauguram a Bíblia Sagrada? Quantos anos tem o planeta Terra? Existiu uma Terra caótica? A queda de Lúcifer teria sido a causa da morte dos dinossauros e a transformação dos continentes? E o Jardim do Éden? Bem-vindo à minissérie No Princípio. Nós temos aí um grande evento de catástrofe global que a Bíblia relata, que é o dilúvio. Ainda tem muito a se dizer sobre o dilúvio. Baseado no que nós temos estudado aqui, nós vimos que ele pode ser um causador de grandes alterações que nós temos na Terra até os dias de hoje. Então vamos estudar sobre o dilúvio? Vem comigo aqui. Então olha, a Bíblia relata um evento global que inundou toda a Terra e mudou para sempre a história de tudo que se conhece hoje, que é o conhecido dilúvio. Olha aí, Gênesis 7:4. Porque passados ainda 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e desfarei de sobre a face da terra toda a substância que fiz. Então olha só, choveu por 40 dias e 40 noites, e muito tempo após cessar a chuva, a terra ainda permaneceu submersa. Noé e sua família e os animais ficaram na arca por 1 ano lunar e 10 dias, o que daria 370 dias. Ou 1 ano e 5 dias, considerando o nosso calendário atual. Um evento dessa proporção certamente deixaria marcas no planeta e no seu ecossistema, Mas fora do campo da religião, cientistas e ateus não acreditam que esse evento seja verídico. Tá? Então é uma crença, na maioria, por cristãos. No entanto, a ciência propõe alguns modelos que trazem descobertas muito relevantes, seja para a ciência, seja para a religião de uma maneira geral. A formação das cadeias montanhosas, recifes, fósseis encontrados até os dias atuais em bom estado, grandes cânions que a gente conhece. Como tudo isso se formou em nosso planeta é motivo de muito estudo, pesquisa séria, mas também muita especulação. Vamos então falar sobre a teoria das hidroplacas para tentar entender se não houve dilúvio, como é que a Terra ficou do jeito que ela é nos dias de hoje. E temos a teoria das hidroplacas. O planeta Terra já passou por anormalidades geográficas, isso é inegável, tá? É consenso, tanto entre criacionistas quanto evolucionistas, que a Terra já enfrentou no passado pelo menos uma grande catástrofe. Mesmo que alguns creiam que seja um grande meteoro ou vários meteoros, ou que alguns creiam que seja um dilúvio. A Terra ela era um continente, tá? Acredito que você já ouviu falar isso em geografia, Ele se chamava Pangeia, que era uma grande placa só. Depois da Pangeia, aí passou a se dividir em 2 grandes placas, Pangeia e Gondwana. E hoje a gente sabe que existem múltiplos continentes, que são placas que foram se separando até formar o nosso globo terrestre como a gente conhece hoje. Só que olha só, Gênesis já havia contado isso pra gente quando disse que da água Deus subiu uma porção seca. Veja bem, uma porção. Olha aí. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca. E assim foi, e chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. Gênesis 1, 9 e 10. Então aqui Deus está mostrando a criação do continente unificado, a Pangeia, que a gente conhece pela ciência, e o fato de ter essa porção seca, houve subdivisões nas águas, e Deus chamou elas de mares. E veja que está no plural, porque depende da região do globo onde aquela concentração de água está, ela é um mar diferente, como a gente tem conhecimento hoje sobre vários tipos de mares. Tá? Então a Bíblia ela está dizendo o que a gente aprende pela ciência. A proposta naturalista, que é também atualista quer dizer que as condições da Terra sempre foram e permanecem inalteradas. E a gente sabe que isso não é verdade. Já falamos no vídeo anterior sobre os dinossauros que as condições tanto climáticas quanto atmosféricas vieram se transformando com o passar do tempo. Tá?
Então, a proposta naturalista ou atualista, ela propõe, por exemplo, que a América do Sul e a África, elas eram uma mesma placa. Tudo bem, a gente concorda, né? Pangeia. E depois de algum grande evento, né? A gente falou que é consenso, que todo mundo concorda que pelo menos uma grande catástrofe a Terra passou, né? Depois de algum grande evento, desde então, essas duas placas, né, América do Sul e a África, elas se afastam em uma velocidade média de 2,5 centímetros por ano, tá? Até os dias de hoje. Isso considerando que as condições da Terra, né, climáticas, atmosféricas, elas são inalteradas desde que essas placas existiram. E aqui você tem uma foto muito interessante, né, que é uma reconstituição de como seria o planeta Terra com uma placa, né, uma porção de terra unificada, como propõe, por exemplo, o Gênesis que a gente acabou de ler. Tá? Essa é a teoria da Pangeia. E aqui você vê a América do Sul e a África. Aqui elas se dividiram até que as placas se tornassem Pangeia e Gondwana. E aí depois houve mais separações e nós temos os continentes como se conhece hoje. Segundo eles, essas placas elas estão flutuando sobre o magma, né? O problema é que algo ainda não explicado teria que estar controlando essas placas para elas se afastarem em sentido horário e anti-horário, respectivamente, para não se reaproximarem. Então não é só crer que elas estão flutuando sobre o magma a 2,5 centímetros por ano, mas é acreditar também que tem alguma força que está movendo uma para um lado e uma para o outro para que elas não se choquem novamente. Para que isso fosse possível, no meio do oceano tinha que ter uma espécie de vale na forma de um U ou de um V, né, entre essas duas placas continentais. Mas o que a gente tem, na verdade, se você for estudar lá, é uma cadeia de montanhas que formam picos, né, como se fosse um V de ponta cabeça, ou um acento, né, um acento circunflexo aí. A seguir, nós vamos ter um esquema demonstrativo de como seria esse modelo de flutuação segundo essa proposta deles. Então, olha só, a região entre as placas teria que ter um declínio em forma de U, né, para que uma pressão exercida de cima para baixo empurrasse as placas em direções opostas. Tá? Então, é como se eles dissessem que acontece mais ou menos isso aqui. Ó. A flutuação do magma vai girando em sentidos opostos para que essas placas constantemente se afastem. Mas a gente sabe que, na verdade, não é assim. O que a gente tem, na verdade, é essa região entre as placas em forma de um V de ponta cabeça, que são as cadeias montanhosas submersas, né? E isso resultaria nas placas fazerem movimento contrário. Já que não tem vácuo para baixo, para elas poderem se afastar, né? Que é igual você coloca duas placas de isopor em cima da água e vem com a mão no meio e faz assim, ó, essa água vai subir e empurrar cada uma para o seu lado. Mas não existe isso. Se você faz ali um scanner nas regiões montanhosas que tem nas diferenças de placas entre a América do Sul e a África, você vai ver que você tem cadeias montanhosas e não vazios em forma de U. Tá? Isso indica que houve uma cadeia de eventos de grande proporção que resultou no afastamento brusco e único das placas, gerando inicialmente Pangeia e Gondwana. O que a gente conhece como um evento único de grande proporção que de maneira brusca e uma vez só afastou as placas. A teoria da Pangeia e Gondwana ela é muito verídica para justificar que tanto animais da Arca se espalharam pelos vários continentes como os povos de Babel. O pessoal fala isso, né? Como é que os animais eles saíram dos continentes e atravessaram para ir onde estava a Arca? Mas na época era uma placa só. E como é que depois do dilúvio os animais se distribuíram para esses vários continentes? Porque na época, no máximo com a ruptura, se dividia entre duas placas. E aí a gente tem que ver que as profundidades dos oceanos e a altura das montanhas não é como se tem hoje. Nós vamos ver mais à frente aqui. Essas várias cadeias montanhosas que existem, né, embaixo nos mares, elas são inclusive tema de muita pesquisa quanto à sua formação. Tá? Há divergências sobre há quanto tempo elas se formaram e resultando de qual tipo de transformação geológica. Os canyons, por exemplo, né, o próprio Grand Canyon, né, e os canyons que a gente tem ali, por exemplo, no norte do Brasil, a gente tem no Maranhão, no próprio Ceará, as chapadas que a gente conhece, né, eles são uma amostra de que as erosões elas são recentes, porque se tivesse milhões de anos, como propõe a idade da Terra, né, segundo o cálculo evolucionista, a erosão das chuvas e dos ventos teria feito as paredes arredondadas e não íngremes como elas são. Como é que funciona isso? Se você tem ali várias paredes montanhosas
o fato de chover e ventar nessas paredes, ele vai fazendo o quê? Ele vai fazendo desgaste. E esse desgaste vai arredondando os cânions. Então os cânions tinham que ser quase como uma concha, mas eles são paredes. Tá? Se tivesse milhões de anos já chovendo e ventando forte naquela região, tinha um desgaste maior dos cânions, eles não eram tão retinhos. Entendeu? Então, por isso que essa crença de que há milhões de anos foram formadas as montanhas e os cânions, se isso fosse verdade, o formato deles teria que ser outro, respeitando o próprio estudo das formações em geologia. Tá? E isso não é a Bíblia falando, é a própria ciência que apresenta uma lei que fala de um período de tempo para que se tome uma forma, e aí vem um cálculo dizer que tem mais tempo do que a lei indica. Nem eles estão em acordo entre eles. É só respeitar as próprias leis que a ciência estipulou e ver se é possível o que eles estão afirmando. Essa proposta naturalista, né, que é aceita pela geologia, ela é de Nicholas Steno, esse rapaz embaixo aí, de que camadas de sedimentos se formam a cada era geológica, né, o que explicaria milhões de anos por camadas para que uma se solidificasse e se formasse a outra em cima. Então ele está dizendo o quê? Que você tem um acúmulo de resíduos ali, né? Corpo, lama, areia, água, aí passa alguns milhões de anos, solidifica uma camada. Depois, com o passar do tempo, mais vento, chuva, lama, coisa morta, faz uma outra camada. E aí a cada milhões de anos você vai fazendo camadas para formar as montanhas. Nas montanhas até é possível perceber essas camadas, porém elas estão dobradas, elas não são paredes retas. As montanhas não são paredes lisas como de construção, onde você vê cada camadinha bonitinha uma em cima da outra somente com o passar do tempo. Tá? Isso é resultado de uma compressão. A compressão é você comprimir contra ela, que é resultado de um deslizamento sobre as camadas, né? Antes de solidificar e virar uma rocha. Muitas dessas montanhas, inclusive, elas estão debaixo da água, elas são submersas. Como é que isso aconteceu? Se está debaixo da água, não é possível solidificar. Então solidificou primeiro e foi submerso depois. Placas continentais em uma velocidade de 2,5 centímetros por ano jamais teriam força de impacto para formar cadeia rochosa. A 2,5 centímetros por ano, qual que é a velocidade disso de aproximação? É suficiente para chegar e apertar e comprimir e encavalar tudo e fazer as rochas como se conhece? A 2,5 centímetros por ano, é lógico que não. Até porque quando chegar a encostar, vai fazer encostou. E aí parou. 2,5 centímetros por ano dá quantos milímetros? Ou quantos, sei lá, por dia? Aproximação. E aí vai, por ano, 2,5 centímetros. Divide aí. Quanto que daria? 2,5 centímetros são 25 milímetros. 25 milímetros divide por 12. Se você tem ali 24 milímetros por 12, são 2 milímetros por mês. Como é 25 milímetros, dá um pouquinho mais... Cara, mas na régua, quantos são 2 milímetros para isso avançar por mês, para no final do tempo você chegar e 2 milímetros? Não é suficiente, não tem força de impacto. Não tem força de impacto para você encavalar tudo e aí você forma as montanhas, aquele amontoado de rochas. Então essa teoria também é falha. Agora vamos falar então sobre uma outra teoria, né? O catastrofismo, ainda sobre as hidroplacas, mas agora uma outra proposta, né? Essa teoria científica foi apresentada na obra In the Beginning, né, que é desse simpático senhor, né, cuja a 8ª edição dela foi publicada em 2008 pelo Dr. Walt Brown. Tá? Estipula-se que a primeira edição foi aí por meados de 2003, né, final, ali, começo dos anos 2000. Tá? A 8ª edição mais atualizada foi publicada em 2008 pelo Dr. Walt Brown, que ainda está entre nós. Né? Então, olha só, modelos simulados pelo computador, baseados nessa teoria do Dr. Walt Brown, né, perfurando poços na Rússia, na Alemanha, né, diferentes lugares, com profundidade de 12 e 9 km respectivos, né, um poço cavado em linha reta para baixo aí, com 12 km e outro com 9, para estudar como é que é as partes mais fundas, né, dos sedimentos, indicam que na Pangeia, antigamente, as montanhas tinham aí no máximo 2,5 km acima do nível do mar. Tá? E os mares eles tinham em média ali 3,5 km de profundidade, tá? Sendo que tudo era muito nivelado na época da Pangeia.
Esse modelo ainda fala que a uns 12 km de profundidade nas placas tinha um lençol de água, né, que era como um sistema de encanamento ali no meio das rochas ali. Então é como se você pega ali a placa continental, a Pangeia, perfura 12 km, lá embaixo você acha ali um sistema de encanamento, ali, um lençol de água, né, muito grande. E esse mega reservatório de água nas partes mais profundas, de alguma forma, chegou à superfície. Tá? Essa é a teoria apresentada pelo Dr. Walt Brown. Vale ressaltar que ele não é cristão. Tá? Então, segundo o modelo do Dr. Walt Brown, o catastrofismo, né, que é apoiado na formação da Terra como você conhece hoje, resultante de uma grande catástrofe que ocorreu no passado, ele não está falando de dilúvio. Ele está supondo alguma grande catástrofe, tá? Então ele divide para explicar como isso pode ter acontecido, ele apresenta 4 fases aí. A primeira fase seria a ruptura, a segunda fase, inundação, a terceira fase, deriva continental e quarta fase, acomodação. Então vamos ver cada uma dessas etapas, né, e qualquer semelhança pode não ser mera coincidência. Lembrando que é um modelo científico de um homem não cristão apresentado para tentar explicar como a Terra se formou do jeito que ela é hoje, tá? Então, primeiro, ruptura, né? Vamos lá. A ruptura ela propõe um impacto, algum tipo de impacto que resultou na rachadura da Pangeia, talvez, né, corpos celestes atingindo a Terra, talvez os cometas, né, os meteoros aí atingindo a Terra, de alguma forma essa placa rachou. Rachando, lembra que ele falou que a 12 km para baixo tinha um grande lençol de água, um grande reservatório? Aí vem a segunda fase, que seria inundação. Em consequência dessa ruptura, né, dessa rachadura na placa, os lençóis subterrâneos eles sobem pela rachadura para a superfície. Tá? Terceira fase seria o que? A deriva continental. Porque aí você rachou a placa e vai subindo água, fazendo pressão para alagar o que está em cima, essas placas vão se afastando. Tá? Com o afastamento dessas placas, as camadas que haveriam por baixo elas subiriam nesse espaço desocupado. Né? Porque se você racha a placa, ela vai se afastando, outras rochas, né, com a água empurrando e fazendo pressão para cima, sobe outras placas ali. E elas vão formando mais e mais ocupação de espaço no vão que aquele afastamento vai deixando. Tá? E aí, isso é devido à pressão desde o núcleo da Terra, que é aquecido, isso a gente já sabe, empurrando massa para cima. Então, se afastou aqui e vem alguma coisa de baixo, ocupa aquele espaço. Afastou mais, vem alguma coisa de baixo e ocupa o espaço. Tá? Mas a gravidade, ela não puxa tudo para o centro da Terra? Sim. Mas em contrapartida, o aquecimento do magma no centro da Terra, ele baixa a densidade da placa, ela fica mais leve, fazendo elas quererem subir para boiar. Então olha como que Deus é perfeito. Imagine isso. Você tem a gravidade que puxa tudo para o centro da Terra, tá? E você tem o aquecimento do núcleo da Terra empurrando as coisas para cima. É como se você tivesse uma mola, a mola está empurrando tudo que você tem aqui para cima e você pega e prende um elástico nela que proporcionalmente puxa tudo para o centro. Você tem uma energia proporcional que traz para o centro e uma que empurra para a superfície. E elas são equilibradas. É a perfeição de Deus na criação do planeta, não é? Aí tem a acomodação, que é o quê? Se existe uma ruptura, né, racha de alguma forma ali, o impacto ele rompe as placas, o lençol de água que está no centro ali a 12 km de profundidade, ele sobe e ele inunda a superfície. Isso faz com que as placas se afastem e surja mais massa que vai ocupando o espaço. E aí depois essa água que está em cima, como esse espaço foi preenchido, ela não tem mais como voltar para onde ela estava, ela está em cima. E aí faz o quê? É a acomodação. Ou seja, para onde foi toda a água? Com o frenamento, né, quando as placas começam a frear, e a formação das cadeias montanhosas, né, agora cada vez mais alta, a água continua na superfície. Né, visto que os continentes agora são mais altos, né, do que a gente tem hoje em dia, e nós temos oceanos mais profundos. Então essa água não voltou para onde ela estava, mas aconteceu o que com ela? Continua na superfície. Mas agora a gente tem mares mais profundos e nós temos montanhas mais altas por causa da nova condição dessas placas que foram se separando e sendo ocupadas. E aí quando a água começa a estabilizar,
Aí você tem a acomodação, que é o quê? Aquelas placas elas começam a perder força e começam a estacionar e vai ficando no lugar. E aí vem outro e vai encaixando, e outro que a terra vai jogando para cima e vai encaixando, e vai formando, e vai ocupando os vazios. E a água está toda ali em cima. Mas agora a face da terra, a superfície, ela tem outra forma, outra característica. E essa água agora acumulada que subiu quase do centro dela para a superfície, ela encontrou espaços ali. Então seria mais ou menos isso aqui, olha. Com a ruptura da placa, você tem elas se afastando, tá? Elas continuam se afastando porque a Terra move, né? Aí é o movimento gravitacional, é a rotação e translação, a Terra gira, a Lua gira em torno dela, então você tem maré, essa coisa toda, os nivelamentos da altura das marés e tal. A Terra está em movimento, ela não está parada. E você tem placa se afastando, a água subindo, fazendo pressão, o magma aquecendo placa, subindo mais massa para ir para a superfície ocupar o lugar. Tá? Basicamente é isso. Então você tem as placas afastando, mas à medida que elas vão acomodando a água que já está em cima, e os vazios por onde subiu a água são preenchidos com massa que vai ocupando esse espaço que o magma joga para cima, elas começam a frear. Então você tem elas afastando, mas tem uma energia proporcional que é o que? É o frenamento dela. Tá? E aí com mais água subindo e ela freando, a partir do momento que ela estaciona, o que vem batendo aqui vai encavalando. E água subindo. E aí você tem o que? O encavalamento das montanhas por causa do frenamento, mais água subindo, e aí ela começa a preencher o que? Em cima da superfície. Ela vai encontrando as partes mais baixas e vai ocupando com água. Tá? Então qual que é a resposta de para onde foi toda a água? Continua toda por aí. Montanhas mais altas, mares mais fundos. Não entendeu? É como você pegar um trem e em vez de ele passar no túnel, você tampa o túnel. Quando esse trem ele bate, os primeiros vagões eles vão se amacetando e aí o que vem atrás vem batendo e vai encavalando e vai amacetando e ele vai fazendo que ali os acúmulos no começo, mas no final onde vai perdendo a força, né, ele é mais baixo, o vagão simplesmente tomba para o lado, ele bate, mas não é suficiente para comprimir. Então o que a gente tem com as montanhas é isso. Elas são uma placa, à medida que ela vai batendo aqui, vai freando, ela vai se amassando, vai se encavalando e vai virando uma montanha mais alta. E aí nesse vão aqui, a água também está no nível mais alto, ela ocupa. Então a água que subiu dessa profundeza, desse reservatório, que subiu para a superfície, ela continua toda aí. Tá? Por isso que ela formou oceanos mais fundos e formou montanhas mais altas. Então, olha, a teoria de catastrofismo do Walt, ela não é tão aceita entre os acadêmicos, né? Por duas razões. Né? A primeira é que ela aponta, tem implicações religiosas. Né? Por quê? Porque essa teoria dele é muito parecida com o dilúvio do cristianismo, mas também é parecida com a epopeia de Gilgamesh, do hinduísmo, por exemplo, tá? Que conta uma história parecida com o dilúvio. Se você tiver curiosidade, vai no Google lá e coloca a epopeia de Gilgamesh, igual tem escrito aí, você vai ver a história que ele conta lá do alagamento. Tá? Veja que o Dr. Walt nem é religioso, pelo menos cristão ele não é. Tá? E a teoria dele propõe que aconteceu alguma coisa muito parecida com o dilúvio para a Terra ficar como ela é. Tá? E uma segunda coisa, né, essa teoria do catastrofismo dele aponta um evento relativamente recente. Para que a Terra tomasse essa forma depois dessa catástrofe, né, esse evento teria que ter acontecido aí de 4 a 5 mil anos, para que o continente, né, os continentes se separassem, as montanhas viessem a ser o que são hoje, os canyons, né, que para eles também, uma vez que a ciência data que a Terra tenha bilhões de anos, ela não aceitaria uma teoria dessa formação de cadeias rochosas e canyons, né, e nem separação dos continentes há 4 ou 5 mil anos atrás. Aí, tá? Então, infelizmente, essas duas razões que a teoria dele não é bem aceita. Mas veja só quanto ela aparece com o nosso dilúvio bíblico. Né? E sobre a idade da Terra, né, que pela proposta de Walt ela não é tão aceita, né, e a transformação geológica, nós podemos também levantar um questionamento sobre a diferença entre eventos ordinários e extraordinários. Como assim? Exemplo, uma edificação, né, uma construção qualquer, ela pode desabar devido ao desgaste, né, envelhecimento, falta de manutenção, em algumas centenas de anos ou décadas, talvez. Né? Qualquer um olharia para aquela construção desabada e diria que ela desabou porque ela é muito antiga. Né? O nome disso é evento ordinário, ou seja, ele seguiu a ordem natural das coisas. Tá?
É o desgaste natural com o passar do tempo. Já um terremoto, ele derrubaria essa mesma construção que foi terminada hoje, por exemplo, em poucos segundos. Então acabou de construir, teve um terremoto, em poucos segundos desaba tudo. E aí quem olhasse aquilo lá sem saber que teve um terremoto, né, ele também ia dizer, nossa, deve ser uma construção bem antiga, né? Olha, já desabou. Mas na verdade foi em poucos segundos. Como é que se chama isso? Evento extraordinário, fora da ordem natural. Tá? Então a mudança, né, o desabamento, a destruição, a nova formação de camadas, de resíduo, de restos, né, isso com o passar do tempo no evento ordinário acontece com centenas, com décadas, com milênios. Mas um evento extraordinário pode fazer com que se forme ali em poucos instantes, como o exemplo que a gente deu. E aí, olha só, o dilúvio, se tratando de um evento extraordinário, ele justificaria que num curto período de tempo o globo terrestre passar pela transformação que passou. Tá? Só que, lamentavelmente, o modelo de Walt ele sofre preconceito acadêmico porque ele está muito próximo da religião, mesmo sendo puramente científico. Ainda hoje, se ensina o modelo de Steno em geologia, mesmo sendo do século XVII e tendo hoje propostas mais atuais e mais próximas da lei da física, por exemplo. Veja que, mesmo sendo muito mais antigo e tendo propostas das leis da física nos dias de hoje que dizem que a teoria de Steno não é assim tão atualizada mais, é ela que ainda é ensinada nas escolas até os dias de hoje e a proposta de Walt não. Então olha só, como é que o dilúvio mudou o planeta então? Vamos aplicar aqui conceitos puramente físicos, tá? Vamos imaginar que a gente não tem aí o dilúvio bíblico com comparação, tá? Aplicando somente os conceitos puramente físicos, né, podemos entender ou pelo menos considerar como aceitável o evento do dilúvio e as suas consequências, mas somente aplicando física, tá? Sobre as cadeias montanhosas ou rochosas submersas, por exemplo, nós temos áreas de estudo específico como a batimetria. Então, para a gente tentar entender a formação aí das rochas, das montanhas e dos cânions, vamos então ver a batimetria. A batimetria, o que ela faz? Ela estuda o fundo dos lagos e oceanos. Tá? E olha que interessante, o Estreito de Bering, que liga os oceanos Pacífico e Ártico, né, fica ali entre a Rússia e os Estados Unidos, né, o território canadense mais especificamente, atualmente tem 50 metros de profundidade, já foi acima do nível da água. Pois esse tipo de estudo, né, da batimetria, ele mostra que ali no Estreito de Bering tem rochas ali embaixo da água que já sofreram a erosão dos ventos. Ou seja, um dia aquelas rochas que hoje estão a 50 metros de profundidade, um dia já foram acima do nível do mar, já foram terra seca. Olha aí, então, a batimetria ela é a medição da profundidade dos oceanos, né? Lagos, rios, barragem, represa, enfim. Ela é expressada cartograficamente por curvas batimétricas que unem pontos da mesma profundidade com equidistâncias, né? Distâncias verticais iguais. É semelhante à curva de nível topográfico. Então aqui você vê um exemplo, né, do escaneamento que os barcos fazem para fazer uma leitura de como é o fundo dos oceanos e uma leitura dos tipos de rochas e cadeias montanhosas que tem aqui. E aí você pode ver que algumas elas têm formato que indica aquele frenamento, que causa um encavalamento que deixa uma rocha mais alta, né? Então você pode ver que muitas dessas cadeias rochosas um dia já foram acima do nível do mar, como por exemplo o Estreito de Bering. Olha aqui, falando nele, você encontra isso aqui no Google, né, facinho, você digita do jeito que está aqui, Estreito de Bering, você vai ter acesso a essa fotinho e você vai ter acesso a esse mapa, tá? O Estreito de Bering liga os oceanos Pacífico e Ártico entre a Rússia e os Estados Unidos, tá? Então aqui onde está o nosso amiguinho aqui do GPS, né, do localizador, é o Estreito de Bering, tá? E olha que interessante. Uma das maiores migrações de vida selvagem na Terra viaja por meio desse estreito portal marinho na primavera. Hoje, por ter 50 metros de profundidade, é evidente que só tipos aquáticos, né, ou animais que conseguem nadar, conseguem atravessar até os dias de hoje o Estreito de Bering. Mas os estudos batimétricos dizem que tem cadeias rochosas, né, que já sofreram a erosão dos ventos em algum momento, então essa parte ela já foi acima do nível do mar algum dia. Pode ter sido aí uma rota, né, de migração, por exemplo, do tempo do dilúvio. Vamos abrir mais um mapa aqui, ó, e você vê, ó,
você tem o Canadá e os Estados Unidos aqui, e você tem a Rússia, e aqui o Estreito de Bering. Tá? Então é uma forma de se atravessar os continentes aí. E antigamente era uma placa unificada, que hoje boa parte aqui está submersa, com 50 metros de profundidade. Tá? Então vamos lá. Aplicando conceitos puramente físicos, né, podemos entender ou pelo menos considerar aceitável o evento do dilúvio e suas consequências. Agora a gente vai ver sobre a formação das rochas montanhosas, né, submersas. Nós temos o estudo da sedimentação. Nós já falamos sobre sedimento algumas vezes aqui, mas vamos explicar o que seria isso agora propriamente dito. Sedimentação é um processo de separação em que a mistura de dois líquidos, né, ou de um líquido suspenso num líquido é deixado em repouso, ou é adicionado continuamente em uma unidade de sedimentação em contínuo. Tá? A fase mais densa, né, ou mais pesada, por ação da gravidade, se deposita no fundo do recipiente. E isso a gente fala que é uma sedimentação. O que é depositado no fundo, ele é sedimentado. Não entendeu? O que é a sedimentação? A sedimentação ela ocorre quando o agente transportador perde energia e os materiais transportados ficam depositados no fundo. Eles são os sedimentos. Vamos lá. Imagina que você tem uma vasilha com água. Tá? Você tem um recipiente com água. A água é o agente transportador. Aí você pega areia e você joga ela dentro dessa água e você mexe essa água. A areia vai ficar como no vasilhame aqui da esquerda. Tá? Ela está em movimento dentro do agente transportador. Tá? O material transportado é a areia, o agente transportador é a água. Quando você para de mexer a água, você para de mexer ela, você para o vasilhame, pela força ali da movimentação, a água ainda está mexendo, mas ela vai perdendo energia. E quando a água para, aí essa areia ela desce, porque o agente transportador perdeu força, a areia desce e é depositada no fundo, igual a gente vê o vasilhame do lado direito. Esse material depositado no fundo é chamado de sedimento. Agora ficou fácil, né? Olha só isso aqui. Lembrou-se Deus de Noé e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Cerraram-se também as fontes do abismo e as janelas do céu, e a chuva dos céus deteve-se. E as águas iam escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. O que é isso aqui? Sedimentação. O agente transportador foi perdendo energia e o material transportado foi assentando conforme a água parou. A Bíblia e a ciência. Uma não está brigando com a outra. Quem briga são os seres humanos. Então vamos lá. Arca parada. Próxima etapa é saber o quanto a Terra está alagada e em que velocidade está sendo esse escoamento da água, não é isso? Não basta olhar e ver que parou de balançar o barco, parou de chover, parou de ter vento, né? A arca parou. Então a próxima etapa é saber o quanto da terra que está alagada. Porque se você olha em volta, você perde de vista a água, mas quanto que ela está alagada? Em que velocidade ela está escoando para saber daqui quanto tempo a gente pode descer? É importante lembrar que agora tem cadeias montanhosas. Tá? Foi formadas montanhas por causa do encavalamento das placas, né? E principalmente depois do frenamento, quando o agente transportador perdeu força. Veja que Deus ele manda ventos para parar a água. Imagina a terra ali girando e aquela água toda, aquela movimentação e chuva e vindo água das fontes do abismo e aquela movimentação toda, e Deus tem que mandar um vento proporcionalmente forte para parar as águas. Não foi um ventinho e a água parou. É um vento com força proporcional para acalmar as águas que estavam agitadas há dias. Tudo isso tem impacto. Isso explica o frenamento e encavalamento das placas. Entendeu? E agora, olha só, né? A água está encontrando novas acomodações. Lembra lá do Walt, né, da acomodação? Diante da nova realidade geológica, a água vai encontrando seus espaços, vai preenchendo seus vazios ali, né? E ela começa a criar ali os mares. Ela define ali novas correntes marítimas, né, porque tem a ver com a gravidade. Agora tem placa continental onde não tinha. Então é uma nova formação.
Então Noé ele faz o seu próprio teste de curva hipossométrica. Vamos lá. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela da arca que tinha feito, e soltou um corvo que saiu indo e voltando, até que as águas se secaram sobre a terra. Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta do seu pé, e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra. E ele estendeu a sua mão e tomou-a e recolheu consigo na arca. Então, como é que Noé fez para calcular o quão distante as águas ainda cobriam? Ele soltou a pomba, e tem uma explicação muito interessante. Uma pomba, ela voa em média 1.000 km por dia. Olha que interessante. Se ela voa no primeiro dia e não acha repouso, é porque tudo estava submerso. Se a arca repousa sobre o Ararat, que hoje é sabido que o pico do monte tem 3.600 metros, 3,6 km em linha reta para cima, acima do nível do mar, e tem pelo menos ali 6 montanhas ao redor do Ararat, então numa circunferência aí de 500 km, considerando a viagem da pomba ida e volta, logo, o que é que não estava submerso na Terra? Tudo. Então, se uma pomba voa 1.000 km por dia, Noé solta uma pomba. Para ela ir e voltar, vamos fazer um cálculo redondo que ela gasta 500 para ir e 500 para voltar. Num raio de 500 km em volta do Ararat, estava tudo debaixo d'água. Tudo submerso, não tinha nada. Vamos dar uma olhadinha nesse esquema aqui. Isso aqui é um mapa dos dias atuais, logicamente. Não tem como a gente pegar um mapa da época de Noé. Mas aqui bem no meio você tem o nosso querido Ararat. Você pode ir lá no Google também e digitar, você vai ver bonitinho desse jeito aqui, tá? Aí o Ararat está aqui, ele é na Turquia, tá? A região da Armênia aqui tem a divisória, tá? Mas aqui está na região da Turquia. E aí Noé solta a pomba e ela tem ali, vamos traçar uma circunferência de 500 quilômetros, tá? Você vai ter que, por exemplo, na Turquia, você vai chegar até Erzincan. No Azerbaijão você vai chegar até Shirvan ou Salvan, e aqui você tem uma circunferência de 500 km. Tá? Esse cálculo aqui, essa circunferência está exata de acordo com a quilometragem. Tá? Isso aqui foi feito no Google em cálculo exato. Imagina que a pomba ela percorreu seja em linha reta para cá, seja em linha reta aqui, ela pode ter voado em linha reta aqui, pode ter voado em linha reta para cá ou para cá. Qualquer lugar, uma circunferência de 500 km. E ela não achou terra seca, estava tudo alagado. Olha como é que a terra estava toda tomada. Entendeu? Isso aqui é o que a gente chama de curva hipossométrica. Não entendeu a curva hipossométrica? Olha isso aqui. Ela serve para medir o quanto do planeta está acima do nível do mar. E se estuda isso hoje em oceanologia, em geologia, mas Noé já fez a curva hipossométrica lá no passado, né? Ela é definida como sendo a representação gráfica do relevo médio de uma bacia. Ela representa o estudo da variação da elevação dos vários terrenos da bacia com referência ao nível médio do mar. Então, essa curva hipossométrica, para saber o quanto estava submerso, independente de ter ciência alguma, Noé já fez esse cálculo soltando a pombinha ali para ela olhar em volta e ver o quanto tinha de terra seca. Daí acontece então os sedimentos, e formam-se as rochas sedimentares, que a gente já viu o que é. A água foi parando, as placas foram freando, foram encavalando uma por cima da outra, aí foram dobrando, as montanhas foram pegando a forma que tem, os canyons também. Então qual que é o panorama atual? Planeta alagado, muita água e muita lama, Terra girando, rotação e translação, Lua girando, maré alta, maré baixa, compressão e descompressão das rochas. Tem aqui comprime e fica encavalada, tem aqui bate e afasta um pouquinho porque a força não era suficiente. Soterramento de animais mortos, soterramento de humanos afogados, além das edificações. As casas que já existiam, seja no material que fosse, seja com pedra, seja com barro, seja com betume, com o que for. Logo, a gente tem o quê? A gente tem a formação dos fósseis. Porque quanto de animais e humanos não foram soterrados ali, com todo esse material, água, lama, areia, aí vem a placa continental por cima e encavalo e faz a parte rochosa, solidifica tudo isso, soterra.
Por isso é encontrado tanto fóssil em bom estado, porque foi um soterramento rápido, né? E aí você encontra alguns fósseis, uns mais conservados, outros nem tanto, né? E aí, dependendo do eixo da Terra e o local onde os fósseis paravam, né, conforme a água ia baixando, né? E isso é conhecido como a lei do empuxo. Tá? Então, a força da Terra puxando para dentro, né, a gravidade puxando para o centro, e logo o nível da profundidade dos mares que agora existiam empurrando para cima, né, é o que a gente chama de lei do empuxo. O que seria essa lei do empuxo? Massas mais pesadas afundam primeiro e mais rápido. É questão de lógica, né? Um objeto mais pesado, ele afunda primeiro e afunda mais rápido que os outros. O empuxo, ele surge por causa da diferença de pressão entre a parte inferior, né, embaixo, e a parte superior, empurrando o objeto para dentro. Tá? A pressão na parte inferior, em virtude da maior profundidade, né, quanto mais fundo for dentro da água, a pressão que ele faz para cima é maior. Tá? E se for maior do que a pressão que vem de cima empurrando algo para dentro da água, existe o empuxo, né? E essa força vertical que a profundidade empurra as coisas para cima é chamado de empuxo, tá? Então olha só, animais com densidade maior, animais mais pesados, à medida que a água vai baixando, eles afundam pela lei do empuxo. Enquanto o nível da água está muito alto, a profundidade faz uma pressão que empurra para cima, lei do empuxo. Conforme o nível da água vai baixando, o animal que é mais pesado começa a afundar, porque aí o peso do animal já é mais forte em relação à profundidade onde ele está. Né? Por isso que são fósseis mais encontrados, porque eles estão em sedimentos mais próximos da superfície. Os animais mais pesados são muito mais encontrados que os animais leves, né? Porque os leves também, provavelmente, por ser leve, eles ficam na parte de cima. Então, se eles ficam na parte de cima, eles afundam por último. Então, depois que os animais maiores já afundaram, solidificaram, foi coberto ali pelo material, a lama, a terra, a areia, a pedra, os que ficam por cima, quando o nível baixa, né, ou quando a maré joga eles para a terra seca, o que acontece? Aí tem a ação do tempo, né, decomposição. E aí eles apodrecem, aí tem sol, aí tem vento, tem chuva, e aí o material se decompõe. Por isso que se acha muito mais fósseis de animais maiores. Os animais menores que você encontra é porque foi solidificado de forma mais rápida, ou porque provavelmente eles foram tampados e pressionados por corpos mais pesados, e eles vão estar embaixo desses fósseis. Isso até causa algumas confusões, porque às vezes você vai ver que tem um fóssil de um animal muito grande e você vai ter ali alguma coisa de pessoa, né? Membros, né, de pessoas, né? Você vai ter ali braço, perna, cabeça. Por quê? Porque os animais mais pesados, eles tampam os menores e soterram. E aí você vê ali várias coisas misturadas, né? Animais pequenos, humanos, animais pesados. Para você separar o que é fóssil de cada um ali, aí tem que fazer o teste de DNA, né? Para poder discernir e separar os fósseis. Esse teste de DNA, inclusive, ajudou a desmistificar, né, e desmascarar muita fraude, né? Já tentaram pegar a cabeça aí de macaco, né, crânio de macaco para dizer que era de homem. Já tentaram pegar aí perna de homem para dizer que era de outro animal. Então, o DNA ele serve para fazer isso aí. Então, observe o esquema abaixo, né, com as diferenças de densidade, né, do animal na variação da profundidade, né? Então, lembrando do empuxo, mais profundidade, mais força vertical, jogando o animal para cima. Né? Vamos lá. O nível de água mais alto a gente tem aí. Se o nível de água é mais alto, o nível do mar está mais alto, se é mais profundo, então a gente tem mais pressão jogando os objetos de densidade menor para cima. Quanto mais profundo, mais força vertical jogando para cima. Aí você põe ali um coitadinho de um tricerátopo ali, que é um animal de densidade alta, né? Um animal pesado. Mas se a densidade desse animal ela for menor do que a profundidade onde a água está com ele, ele não afunda. A profundidade vai fazer mais pressão para ele ficar em cima, ok? Mas aí, observe aí, se você tem um nível de água mais baixo, né? Depois que as águas foram se acomodando, o nível do mar diminui. Então você tem o quê? Menos profundidade, mais força vertical vinda de cima e não mais da profundidade agora. E isso vai fazer com que o animal ele afunde. Por isso que grandes animais aquáticos eles encalham em áreas mais rasas. Um animal aquático muito pesado chega numa parte muito rasa de água, ele encalha, que aí tem diferença de densidade.
E aí acontece isso aqui, ó. O nível da água desce, logo você tem uma profundidade menor, então a força vertical, a lei do empuxo, ela é menor, e aí um animal de densidade maior, mais pesado, ele afunda, porque agora o peso que tem sobre o animal para dentro é mais forte do que a profundidade que joga ele para cima. Por isso que são encontrados fósseis de animais maiores, por causa da sua densidade e porque eles soterram primeiro. Ok? Então, sobre o dilúvio, é um evento bíblico aí cheio de pormenores, né? Que, se não é bem compreendido, pode indicar um exagero literário ou religioso, né? Pode parecer fanatismo você falar sobre o dilúvio, né? No entanto, o texto bíblico ele fornece todas as informações necessárias para a gente entender o tamanho do acontecimento que o dilúvio foi. Tá? A gente está tentando explicar tudo pela ciência e ela caminha basicamente junto, somente obedecendo leis da física, ela está bem alinhada com o acontecimento que é o dilúvio. Tá? Mas então vamos tentar entender o dilúvio pela descrição bíblica, para ver se a descrição da Bíblia ela bate com as comprovações da ciência que vieram muito tempo depois da Bíblia escrita. Então, para a gente entender o dilúvio, vamos primeiro entender a criação, e eu te garanto que isso vai ser muito interessante. É interessante a gente ver que se a Bíblia nos dá números, né, como Deus faz questão de ser preciso no mês, na quantidade de dias do mês, na semana, na idade de Noé, se Ele nos dá a altura dos montes, Deus nos dá números para nós procurarmos entender. Uma coisa que me irrita profundamente diante de algum estudo, chega diante de uma situação, de uma pergunta, que a pessoa responde: isso Deus há de revelar naquele dia, sabe-se lá o que aconteceu, isso só Deus nos revelará naquele dia. Deus deixa praticamente tudo revelado para a gente na Bíblia. O interessante é você saber buscar as informações e tentar usar elas da melhor forma possível, sendo fiel ao texto, não criando fantasia, como a teoria da lacuna, por exemplo. Tá? Então veja aqui, o texto fala: 15 côvados acima prevaleceram as águas e os montes foram cobertos. Tá? Um côvado corresponde a 66 centímetros. Pela etimologia da palavra, só a nível de curiosidade, côvado, do latim cubitus, que é cotovelo, que é a medida que se faz do cotovelo até a palma da mão. Um côvado de 66 centímetros. Tá? E aí a Bíblia nos fala que está o quê? 15 côvados acima prevaleceram as águas. 15 côvados, vezes aí 66 centímetros, dá 9,9 metros de altura, é o que a água do dilúvio cobriu os montes, equivalente a uma casa de 3 andares. Se todos os montes que havia sobre a terra foram cobertos pelo dilúvio, e Deus diz que foram 15 côvados, nós podemos entender que os montes que havia sobre a terra na época do dilúvio, eles tinham de 9 metros para menos. Porque 15 côvados foi suficiente para cobrir todos. Mas o Ararat é 3.600 metros que a gente viu agora há pouco. Mas a terra não foi formada pelo encavalamento das montanhas, pelo frenamento das placas que foram, uma foi pressionando a outra e foi formando as rochas. Então, depois do dilúvio, a Terra ainda ficou sendo formada, ela ainda estava em movimento. Era muita água para parar, a Terra em movimento ali, fazendo todas as placas se realinharem. É um evento global e impactou na face do planeta como conhecemos hoje. Veja que quando o dilúvio cobre todos os montes conhecidos da época, 9,9 metros é suficiente para cobrir todos os montes. Então os montes eles não eram grandes como a gente vê hoje. Eles vieram se formando em razão do que aconteceu no dilúvio. Os números estão aí para a gente ver. Mas ainda assim eu vou te mostrar isso em desenho. Tá? Então vamos pegar tudo que a gente leu aqui. O que Gênesis 1:2 fala? Que a terra no princípio era sem forma e vazia e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A terra era sem forma e vazia. A terra não era definida e ela não era habitada. Se o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, é porque a terra só tinha água. Ela era vazia no sentido de que ela não tinha porção seca, ela não tinha relva, não tinha animais, ela era inabitada. Tá? Mas se ela tinha água, ela não era um copo vazio. Ela era um copo com água. Tá? Então nós temos aí a terra que é 100% água.
Planetas, o famoso planeta água, Chitãozinho Chororó, né? A Terra é 100% água. Ok? Me acompanha aqui. Agora olha só que interessante. Versículo 7. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. Então olha só, Deus pega um planeta que é 100% água, ele pega essa água e ele divide ela no meio. Um pouco fica para baixo, um pouco ele joga para cima. Esse espaço do meio ele chama de expansão. E aí nós temos as diferenciações aí agora do que é expansão. Tá? Então nós temos os diferentes níveis dentro dessa expansão. Então Deus pega o quê? Um planeta que é todo água e ele divide no meio. Água para cima e água para baixo. Tá vendo? Então nós temos aqui separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e águas que estavam sobre a expansão. Expansão é essa parte do meio, não é terra. Ele não criou terra ainda. A expansão é a parte que divide águas abaixo e águas acima. Então tinha água acima da expansão? Tinha. O texto está dizendo que tinha. E a gente sabe já, tem um vídeo meu que fala, né, que na época da criação não chovia. A primeira vez que chove é o dilúvio. Então quando Deus cria, ele põe água em cima. Tá? Mas nós vamos chegar lá. Olha só, disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. Então pega no meio das águas e faz uma expansão. E ele faz separação entre águas e águas. É o texto dizendo. Fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo e as águas que estavam sobre. E assim foi. Agora olha só. E chamou Deus a expansão céus, no plural. Foi tarde de manhã, o dia segundo. Essa expansão chama céu. Céu atmosférico, céu estratosférico e espaço sideral. Cara, tinha água acima do céu estratosférico? O texto diz que sim. E tinha água abaixo. Então nós temos o céu que é o quê? É a área respirável, a área não respirável. Tem água abaixo dela e água acima dela. Agora olha que interessante. O segundo é o único dos 6 dias que Deus não diz que ele é bom. Veja que chamou Deus a expansão dos céus e foi tarde de manhã, o dia segundo. E ele não fala, viu Deus, que o que tinha feito era bom. Verdade é que nesse dia não há criação, só separação. No segundo dia Deus não cria nada, ele pega uma terra cheia de água e divide. Mas ele fez a expansão, não é que ele criou a expansão, ele dividiu e aí abriu-se um espaço ali. Tanto que ele não diz que viu Deus o que ele tinha feito que era bom, porque nesse dia ele não cria, ele separa. Né? Essa expansão, agora olha que interessante, essa expansão é a mesma onde Deus coloca os luminares para iluminar a Terra, lá em Gênesis 1,17. Então nós concluímos que a expansão é o espaço. Por isso que eu falei do céu com ar atmosférico, estratosférico e espaço. É a área respirável, a área não respirável e onde estão os luminares. Porque se no versículo 17 Deus pega os luminares que ele cria e ele coloca na expansão, que aqui nós lemos o texto, que Deus chamou essa expansão de céus, né? Chamou Deus a expansão de céus, foi tarde de manhã, o dia segundo. Então, meus irmãos, Deus ele pega um planeta cheio de água e ele divide a água numa expansão, ele faz ali aquela divisão seu céu, respirável e não respirável. E tem água acima e tem água abaixo. E nessa expansão aqui ele põe os luminares. Onde é que o céu, a lua e as estrelas eles estão, que a gente conhece hoje? Não existe texto que diga que eles mudaram de lugar com o passar do tempo. Continuando aqui então. Olha só. Então nós já temos a divisão das águas. Nós temos atmosfera, estratosfera e espaço. Disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. Então a água que está debaixo do céu, ele fala para ela se juntar e surge uma porção seca ali. E aí Deus faz o que? Deus cria o continente. Aí nós temos a Pangeia nascendo aí. Agora olha só. Faze para ti uma arca de madeira de gofer, farás compartimentos na arca e betumarás por dentro e por fora com betume. Então nesse continente Deus manda Noé criar a arca. Está acompanhando tudo aí? Olha o que acontece agora. Se romperam todas as fontes do grande abismo e as janelas do céu se abriram.
As fontes do abismo é o quê? É a parte profunda dessa placa que Deus criou, que é a porção seca. Se elas se romperam, é a rachadura. Elas se racharam, elas se romperam, elas se abriram, se quebraram. Lembra da teoria de Walt, da ruptura, que é a primeira fase do catastrofismo? Então você tem as placas aí, elas se rompem, elas racham, quebram, o que você quiser. E aí as fontes do grande abismo, elas jogam água para cima. Mas as janelas dos céus, elas se abrem e jogam água para baixo. Se eu sei que eu tenho aí uma parte de águas acima da expansão, que o texto diz, então eu tenho água vindo dos dois sentidos, vindo das fontes do abismo e vindo das janelas do céu. A terra é inundada por toda aquela água que Deus separou no começo. Ele separa abaixo da expansão e acima da expansão. A fonte do abismo joga para cima tudo que estava embaixo da porção seca e a janela do céu se abre e joga tudo que estava acima da expansão para vir de encontro com essa porção seca. Então, quando você tem água vindo nesses dois sentidos, você tem o quê? O alagamento total da terra do jeito que ela era no começo. E prevaleceram as águas e cresceram grandemente sobre a terra, e a arca andava sobre as águas. E a terra ficou desse jeito de novo. Igual era lá quando o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. A diferença é que não tinha nada submerso no início. E agora nós temos muita coisa submersa. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Os grandes montes que tinham ali de 9 metros para menos, que os 15 côvados cobrem, com o encavalamento e o frenamento, agora a formação de montanhas rochosas, à medida que a água vai abaixando, os cumes vão começando a aparecer. Não só porque a água está descendo, mas porque as montanhas estão se formando, porque as placas continentais, as massas, elas vão se acumulando, se encavalando e formando novas cadeias montanhosas. E os cumes dos montes começam a aparecer. E as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. Quando a água desceu, aí nós tínhamos uma nova realidade, e a arca agora sobre o Monte Ararat, onde nós vimos que ele hoje tem 3.600 metros, mas na época ele era um dos montes que havia, mas ele se tornou um monte muito grande, como se conhece hoje. Então, pegar a criação e o dilúvio, nós temos essa sequência de acontecimentos. Espero que tenha sido claro para você esse esquema de a gente entender como era a Terra e por que ela se alagou. Você tinha duas grandes fontes acumuladas de água, que é o que o Walt ele fala. Do lençol que tinha de água, um grande reservatório de água a 12 km de profundidade abaixo da placa da Pangeia. Então, quando Deus rompe as fontes do grande abismo, essa água sobe. E as janelas do céu que ele abre é da água que estava acima da expansão, conforme o texto diz. Então, a veracidade do dilúvio bíblico, por si só, ele podia ter credibilidade, baseado em tantas outras coisas, outras questões da Bíblia que se provaram verdadeiras, já que o livro que contém essas narrativas é o mesmo. Então, você poderia acreditar que o dilúvio é verdade, baseado unicamente pelo fato de que várias outras coisas que a mesma Bíblia diz do dilúvio também são verdade. Os babilônicos, os reis que existiram, a dinastia dos romanos e o domínio deles em toda a Europa, em todo o continente asiático, no Oriente Médio, tantas coisas que a Bíblia mostra durante a história que eram verdadeiros, Jesus Cristo, várias coisas que você encontra, o próprio reino egípcio, a sua cultura, tudo que é encontrado até hoje, tudo que se sabe sobre o Egito, tudo isso está na Bíblia. As grandes invasões persas, o domínio grego, tudo isso que está na Bíblia. Se tudo isso é verdade, por que eu vou pegar alguns fatos específicos da Bíblia que eu não acredito que é verdade e vou desprezar? Entendeu? Então, só pelo fato da Bíblia ter muitas coisas que são verdadeiras, eu devia dar credibilidade a outras coisas que parecem mais absurdas. Mas como nós sabemos que a Bíblia é tratada como um livro de contos e fábulas religiosas, fique você com todos os fatos e argumentos físicos apresentados e conclua por si mesmo no que você vai acreditar.